Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus e sua mãe. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, este é o filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O golpe de lança. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança. Imediatamente saiu sangue e água. Comentários dos pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Enquanto os soldados olhavam pelos interesses da própria indiferença, Nosso Senhor pensava nos cuidados com sua mãe. Daí que esteja dito: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Santo Ambrósio. Maria, mãe do Senhor, estava diante da cruz do Filho. Quem me ensinou isso foi São João, o evangelista, e mais ninguém. Os outros escreveram como o mundo foi sacudido na paixão do Senhor, como o céu se cobriu de trevas, como o sol recuou entre as sombras, como o ladrão, não sem antes confessar-se piamente, foi recebido no paraíso. João ensina o que os outros não ensinam. Com que palavras o Senhor, colocado na cruz, se dirigiu à mãe. Teve em mais alta conta a piedade filial que Jesus, triunfante dos suplícios, exibiu à mãe, do que a dádiva do reino e da vida eterna que fez ao ladrão. Pois, se foi piedoso ao dar vida ao ladrão, muito mais rico em piedade foi o filho honrar a mãe com tamanho afeto. Eis, diz ele, o teu filho, eis a tua mãe. Do alto da cruz, Cristo deixava em testamento e repartia entre a mãe e o discípulo a sua piedade. Redigia um testamento não apenas público e para toda a humanidade, como também doméstico e privado. E esse seu testemunho era assinado por João, digna testemunha de tamanho testador. E era um bom testamento, deixando de herança não dinheiro, mas a vida eterna, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A minha língua é pena da escriba, que escreve velozmente. Porém Maria, jamais abaixo do que convinha à mãe de Cristo, enquanto fugiam os apóstolos, permanecia diante da cruz e, com os olhos da piedade, olhava as feridas do Filho,
porque não presenciava a morte do seu tesouro, mas a salvação do mundo. Ou talvez, como soubesse que a morte do filho era a redenção do mundo, a corte do rei pensava que também, com sua morte, contribuiria ao bem da humanidade. Jesus, contudo, não necessitava de ajudantes para a redenção de todos, pois também, sem ajudante, salvou a todos. Daí que diga: tornei-me como um homem sem socorro, abandonado entre os mortos. Acolheu o afeto da mãe, mas não pediu o auxílio de outra pessoa. Imitai essa mulher, santas mães, que na morte de seu único e tão amado filho deu tamanho exemplo de virtude maternal. Nem tendes vós, filhos, mais queridos que este, nem esperava a Virgem o consolo de ter outro filho. São Jerônimo. Esta Maria, que em Marcos e Mateus é dita mãe de Tiago e José, era mulher de Alfeu, a irmã de Maria, mãe do Senhor. João aqui a distingue pela alcunha de Cleofas. Se, porém, pensas que é outra pessoa por quem outra passagem é referida por Maria, mãe de Tiago menor, e aqui Maria de Cleofas, familiariza-te com o costume da Escritura de chamar a mesma pessoa com nomes diversos. São João Crisóstomo. E atenta como o sexo mais frágil, o das mulheres, demonstrou mais humildade ficando ao pé da cruz do que os discípulos que fugiram. Santo Agostinho. Se Mateus e Lucas não tivessem aludido Maria Madalena pelo nome, poderíamos pensar que algumas das mulheres ficaram ao longe, outras ao pé da cruz, pois nenhum deles menciona a mãe do Senhor, exceto João. Nesse caso, como entender que esta mesma Maria Madalena estivesse longe da cruz com as outras mulheres, como dizem Mateus e Lucas, e ao mesmo tempo junto da cruz, como fala João? A explicação é que, pelo espaço que havia entre elas e a cruz, podia-se dizer que estavam perto, porque estavam ao alcance da mirada de Jesus, e que estavam longe, porque removidas dos olhos da multidão rente à cruz com o centurião e os soldados. Podemos também supor que as mulheres, tendo assistido à cruz junto com a mãe até certo ponto, depois que ele a confiou aos cuidados do discípulo, começaram a ir embora para se arrancar da espessura da multidão, e só de mais longe acompanharam os acontecimentos subsequentes. Por isso, os demais evangelistas que as referem no episódio após a morte do Senhor, aqui só falam delas já afastadas da cruz. Mas que diferença faz para a verdade se algumas mulheres são nomeadas por todos, outras apenas por um só cada uma? São João Crisóstomo. Estando presente também outras mulheres, de nenhuma Nosso Senhor se lembrou além da mãe, ensinando-nos assim a dispensar sempre uma atenção maior às nossas mães. Assim como convém nem mesmo conhecer os pais quando são inimigos das coisas do Espírito, do mesmo modo, quando não as entravam, cumpre obsequiá-los em tudo, antepô-los aos demais. Daí a continuação. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. São Beda. O evangelista designa a própria pessoa com esta menção do amor, não porque apenas ele fosse amado pelo Senhor, excluído os outros, mas porque era amado com o amor mais íntimo graças ao privilégio da castidade, já que, convocado virgem por Cristo, virgem permaneceu por toda a vida. São João Crisóstomo. Céus, com que grande honra Nosso Senhor honrou o seu discípulo! O discípulo, porém, com sábia modéstia, guarda silêncio, pois se quisesse gloriar-se, teria dito também o motivo por que era amado, motivo esse que só podia ser sublime e admirável. Ora, Nosso Senhor nada mais fala a João, nem o consola em sua tristeza, porque não era hora de consolar com palavras. Mas também não era nenhuma bagatela ser honrado com tal honra. Como, porém, convinha que sua mãe, acabrunhada como estava de agonia e de tristeza, procurasse outro apoio em seu lugar, já que se ausentaria, Nosso Senhor a confia ao discípulo que amava, certo de que teria amor por ela, daí que siga. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe.
Santo Agostinho. Era chegada então aquela hora a que Jesus, antes de mudar a água em vinho, aludira falando à sua mãe: Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora. Lá, prestes a fazer uma obra divina, rechaçou como uma estranha a mãe, não da sua divindade, mas da sua humanidade ou fraqueza. Aqui, sofrendo uma pena humana, recomenda com humana afeição aquela de quem nascera homem. O bom preceptor ensinou aqui uma lição moral, e com seu exemplo instrui os filhos piedosos a despender grandes cuidados com os pais. O lenho onde, com os membros pregados, morria era também a cátedra donde, como mestre, ensinava. São João Crisóstomo. Com esta lição, Nosso Senhor faz calar também o despudor de Marcião. Se afinal não foi gerado segundo a carne, tampouco teve mãe. Por que motivo rodeia ela e a mais ninguém de tanta providência? Observa como, ao ser crucificado, fazia tudo sem perturbação, quer falasse ao discípulo sobre a mãe, quer cumprisse as profecias, quer regalasse ao ladrão boa esperança. Antes da crucificação, porém, parecia agitado. É que ali se manifestou a debilidade da natureza. Aqui se mostrava a superabundância da virtude. Mas, com isto, alenta e ensina também a nós a, caso nos inquietem as adversidades, nem por isso desistir, e assim, quando descermos ao combate, sustentar todas as provações como fáceis e leves. Santo Agostinho. Como, de certa forma, Nosso Senhor provesse a mãe que deixava outro filho em seu lugar, o evangelista explica por que o fez, acrescentando: E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Mas em que casa sua, João, que deixara tudo para trás, recebe a mãe do Senhor? Era, com efeito, um daqueles que lhe disseram: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Acolheu-a, pois, não na sua propriedade, que afinal não possuía, mas entre seus deveres que tomava sob sua responsabilidade pessoal cuidar e levar a cabo. São Beda. Em outro manuscrito lemos: a recebeu o discípulo para a sua, que alguns interpretam como para sua mãe, ou como sua mãe, mas é mais apropriado subentender para a sua incumbência em seus cuidados. Santo Agostinho. Sofria todas essas coisas o homem aparente, ao mesmo tempo em que as dispunha todas o Deus escondido. Daí que esteja dito: depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim. Isto é, este prenúncio da Escritura que se encontra nos Salmos. E na minha sede apresentaram-me vinagre. Disse: tenho sede, que é como se dissesse: apenas isto deixastes de fazer, dai-me o que sois. Os próprios judeus, com efeito, eram vinagre, degenerados do vinho dos patriarcas e profetas. Havia sido posto ali um vaso cheio de vinagre, porque o coração dos judeus, impregnado da iniquidade deste mundo, como de um vaso cheio, encerrava, à semelhança da esponja, nas suas cavidades e esconderijos tortuosos, as mais fraudulentas das intenções. Daí que siga. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram à sua boca. São João Crisóstomo. Os soldados, vendo esse espetáculo, não ficaram enternecidos, mas antes redobravam a crueldade e davam de beber, oferecendo a bebida dos condenados, pois para este fim tinham por perto a cana de sopo. Santo Agostinho. Por ser uma planta rasteira e que purifica o peito, o sopo a que foi atada a esponja ensopada de vinagre deve ser tomado como sinal congruente da humildade de Cristo, a qual rodearam de intrigas e pensaram ter enredado com seus ardis, porque, pela humildade de Cristo, somos purificados. Não se abale o fato de que a tenham conseguido alcançar-lhe a esponja à boca, posto que ele, suspenso na cruz, estivesse tão acima do chão, pois, como lemos nos outros evangelistas, mas neste omitiu, os soldados valeram-se de um caniço para levarem até o alto da cruz a esponja com tal bebida. Teofilacto Diócrida.
De acordo com alguns, o que o evangelista chama aqui de hisopo era na verdade um caniço, pois o hisopo tem ramos parecidíssimos com os do caniço. Segue. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Santo Agostinho. E o que está consumado, senão o que a profecia predisse com tanta antecedência? São Beda. Esta passagem suscita a seguinte questão: como pode aqui estar dito que Nosso Senhor tomou o vinagre se outro evangelista diz que não quis beber? Ora, é fácil resolvê-la. Não tomou o vinagre para bebê-lo, mas para cumprir o que estava escrito. Chamavam de preparação a sexta-feira, porque naquele dia os filhos de Israel preparavam 2 refeições. Era grande, afinal, aquele sábado, por causa da solenidade pascal. Rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas. Santo Agostinho. Não era para lhes decepar as pernas que as quebrariam, mas para acelerar a morte aos condenados e tirá-los o mais depressa do lenho, a fim de que não manchassem mais a grande solenidade de Páscoa com o horror de seu prolongado suplício, suspensos na cruz. Pois assim mandava a lei, que o sol não se pusesse sobre um homem no suplício. Teofilacto Diócrida. Ou talvez os judeus não quisessem ser considerados torturadores ou homicidas no dia solene. São João Crisóstomo. Percebe a força da verdade. Os judeus, mesmo com todos os seus zelos, é que acabam cumprindo a profecia. Daí que siga. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro depois do outro, que fora crucificado com ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com a lança. Teofilacto Diócrida. Para agradar os judeus, metem a lança no Cristo, carregando de ultrajes o corpo já sem alma. O ultraje, porém, acaba em milagre, pois que jorre sangue de um corpo sem vida é milagroso. Santo Agostinho. O evangelista escolheu com muito cuidado este verbo, não disse furou-lhe ou feriu-lhe o lado, como se, de alguma forma, naquele momento, as portas da vida se descerrassem para dali jorrarem os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na vida que é a verdadeira vida. Daí que siga, imediatamente saiu sangue e água. Aquele sangue foi vertido para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação. Este cálice fornece ao mesmo tempo banho e bebida. Isto é o que pronunciava aquela ordem dada a Noé de fazer no lado da arca uma porta pela qual entrassem os animais que não haviam de morrer no dilúvio. Ora, esses animais prefiguravam a igreja. Por isso é que a primeira mulher foi feita de uma costela tirada da lateral do homem, enquanto dormia. Assim também, este segundo Adão, inclinando a cabeça, dormiu, para que sua esposa fosse formada daquilo que do seu lado jorrava após cair no sono. Ó morte, pela qual revivem os mortos! O que é mais limpo que este sangue? O que é mais salubre que esta ferida? São João Crisóstomo. E como daqui emanam os sagrados mistérios, sempre que te aproximares do cálice temível, aproxima-te como se fosse beber da costela mesma de Cristo. Teofilacto Diócrida. Envergonhem-se, portanto, os que não misturam o vinho com água nos sagrados mistérios. Parece não crer que a água escorreu do lado de Cristo. Poderia ainda alguém mentir e dizer que lhe restava algum princípio vital no corpo, e por isso verteu sangue. Mas ter manado também água é um milagre patente e indiscutível. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.